Boa noite, nossos amigos, na nossa primeira sexta, retornando às nossas atividades. Hoje nós temos o nosso dirigente, o Rodrigo, que vai fazer uma explanação, vai falar sobre educação mediúnica. Tá? E a gente convida a Carla, nossa amiga, para a prece. Senhor Jesus, é com muita satisfação, amor, que estamos aqui novamente reunidos, imbuídos nessa energia tão benéfica que a casa nos traz, e que consigamos absorver o máximo das informações que o Rodrigo irá passar para nós, que a gente consiga galgar cada vez mais a nossa evolução no mundo espiritual e no mundo terreno, que a gente consiga, Senhor Jesus, elevar as nossas energias na noite de hoje, para que possamos fazer uma noite de amor, de tranquilidade, uma noite serena, e que os amigos espirituais da casa estejam aqui presentes a nos iluminar e a nos auxiliar também. Então agora, meus irmãos, que nós possamos pedir mais uma vez: Pai nosso que estais nos céus, que assim seja, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz. Nós preparamos um estudo a respeito de mediunidade. É um estudo que nós vamos estar fazendo todo dia primeiro, da primeira segunda-feira dos nossos estudos, agora de sexta-feira, mas a partir de fevereiro de segunda-feira. Então, toda primeira segunda-feira do mês, nós vamos estar falando sobre mediunidade. E esse livro ele foi elaborado pela FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eles organizaram um estudo falando sobre mediunidade, educação mediúnica, reunião mediúnica, e aborda muito essa questão, buscando vários autores mediúnicos, de Chico Xavier, Divaldo Franco, tantos outros da seara espírita. Então aqui nós vamos iniciar a primeira aula, parte A, sobre mediunidade. Então, a primeira coisa que nós vamos observar, que eles pegam ali no início do livro, é o conceito de mediunidade segundo o dicionário. Então, eles dizem assim: segundo o dicionário, o conceito de mediunidade é qualidade, faculdade ou dom do médium, medianimidade. Ou seja, então, quando a gente fala de mediunidade, a mediunidade é um dom. Cada um um tem a capacidade de ver, outro tem a capacidade de ouvir, outro tem a capacidade de enxergar os espíritos, outro tem a capacidade de captar o pensamento dos espíritos através da intuição, através do passe. Muitas pessoas são auxiliadas pelo mundo espiritual. Então é um dom. E quando se fala de dom, mediunidade, dom, então a gente aprende que, através da doutrina espírita, no próprio Evangelho de Jesus, nós aprendemos que a mediunidade ela foi dada para a gente como uma oportunidade de trabalho. Então, mediunidade é uma oportunidade de trabalho. Mediunidade é uma ferramenta de trabalho para o médium quitar os seus débitos. Então, é um dom. Então, mediunidade ela não pode, por exemplo,
o médium cobrar da mediunidade, do trabalho que ele está fazendo dentro de uma casa espírita, ele cobra por aquilo que ele faz. Então a cartomante, ela faz lá, conversa com a pessoa, lê a mão de alguém, e ela está cobrando sobre aquilo que ela está assim, captando do mundo espiritual. O que nós aprendemos com a doutrina espírita? Vai ter o auxílio dos bons espíritos? Claramente que não. Ela tem a mediunidade, claro, mas está cobrando, está abusando da mediunidade. É um dom. O próprio Evangelho fala aquilo que a gente recebeu de graça nós devemos dar. Então, quando a gente vai no trabalho de uma casa espírita e é cobrado esse trabalho, ou alguém está cobrando por aquilo que está fazendo, a gente pode desconfiar, se afasta, não é um trabalho levado com seriedade. E os bons espíritos, muitas vezes, eles se afastam desse trabalho. Quando o médium ele tem uma segunda intenção nas questões materiais, ou às vezes a intenção dele é para o campo da vaidade, ou muitas vezes a intenção dele é mostrar que ele é melhor do que as outras pessoas que estão na casa espírita. Então, os espíritos brincalhões, os espíritos que não querem o trabalho sério, eles vão envolvendo aquele médium muitas vezes, e muitas vezes ele passa a ser assessorado por espíritos sem esclarecimento. Espíritos do dia a dia, terra a terra, e muitas vezes é o que nós vemos nessas reuniões onde é cobrado. Então tem ali a presença dos espíritos, mas não são os espíritos benfeitores, amigos, não é um trabalho feito com seriedade. Então, a primeira coisa que o dicionário fala é que é um dom. É um dom, é uma oportunidade. Então, cada um tem um dom. Um tem o dom de falar, um tem o dom de ouvir, um tem o dom de ver, um tem o dom de escrever. Então, a gente vai vendo que tudo isso é uma oportunidade que a espiritualidade dá para o médium, para que ele tenha a oportunidade de aprimorar suas faculdades mediúnicas, o seu mundo íntimo também. O dicionário também vê a respeito de médium, neste estudo aqui, falando que médium, segundo o Espiritismo, é a pessoa que se comunica com os espíritos. Pessoa detentora de dons que supostamente lhe permite conhecer coisas, dados, ocorrências por meio de sobrenaturais. Então, isso daqui, tudo que nós estamos observando, segundo o dicionário, mediunidade é um dom que é dado para o médium, para ele trabalhar, uma oportunidade de serviço, e segundo o dicionário, um médium, segundo o Espiritismo, é uma pessoa que tem a capacidade de se comunicar com os espíritos. Então, o médium é aquele intérprete da vida espiritual. É uma pessoa detentora de vários dons. Tem médium que tem várias mediunidades. Chico Xavier, por exemplo, ele via, ouvia o desdobramento, fazia o trabalho com os espíritos, era médium psicógrafo, era médium receituário, muitos anos trabalhou juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, na década de 30, 40, com o receituário, depois com a psicografia, depois realizando um trabalho com os espíritos de orientação. Então a gente vê que o médium ele pode ter várias mediunidades? Pode, ele pode ter várias mediunidades. Ele conta com o auxílio do mundo espiritual. Quando a gente vai dar passe, muitas vezes a gente não percebe, é um tipo de mediunidade. A gente está doando energias e em parceria com o mundo espiritual. Então, através da mediunidade, muitas vezes, informações que aconteciam nas cartas de Chico Xavier, dados, ocorrências que a família não passava. Então, através da carta, ele fornecia esses dados, essas ocorrências, que é possível acontecer através dos fenômenos mediúnicos. Então, em muitos casos, Chico Xavier ele atendia na sexta-feira, no sábado, ele atendia o pessoal, segundo alguns amigos de Chico Xavier, ele deitava, tinha um cômodo, ele deitava ali antes da psicografia, em desdobramento ele conversava com os espíritos dos familiares. Antes da psicografia, muitos espíritos visitavam Chico Xavier. E muitas vezes, através dessas informações, os espíritos passavam para ele. Agora, mediunidade, ela varia muito de médium para médium. Chico Xavier era um médium inconsciente, É aquele médium onde os espíritos praticamente tomavam o braço dele de forma mecânica e ele escrevia. Não tinha aquele controle, mas tinha consciência do que acontecia no fenômeno mediúnico. Alguns médiuns são semimecânicos, outros são conscientes.
Então, o médium semimecânico na escrita, ele sente a dormência no braço, ele sente o envolvimento, o impulso do braço, mas ele tem consciência daquilo que ele está escrevendo. Ele está acompanhando, ao mesmo tempo, aquilo que está acontecendo. O intuitivo, consciente, é como se a ideia vem para o seu campo mental, ele traduz aquilo que o espírito está falando. Isso, gente, não acontece somente na escrita. Isso acontece também numa reunião mediúnica, onde o médium ele é de psicofonia, de incorporação. Através da fala, os espíritos se comunicam através dele. Que muitas vezes as pessoas falam assim, mas fulano tem um transe mais profundo, o outro tem um transe menos profundo. Ou seja, isso tudo é particularidade da mediunidade. É uma particularidade da mediunidade, isso daí, de cada médium. Então a gente vê essas questões aqui. O dicionário fala que o médium ele tem essas informações da vida espiritual. Por quê? Porque ele é intérprete do mundo espiritual. No livro de Herculano Pires, Mediunidade, Conceituação, Análise Geral dos Seus Problemas, Herculano Pires ele fala o conceito de mediunidade segundo a doutrina espírita. Então, Herculano Pires fala assim, que a faculdade humana, a mediunidade é uma faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e os espíritos. Não é um poder oculto que a pessoa se desenvolve através de práticas rituais ou pelo poder de um misterioso iniciado ou de um guru. Mediunidade pertence ao campo da comunicação. Então, a gente viu que mediunidade ela pertence ao campo da comunicação. Médium é intérprete do mundo espiritual. Mas a mediunidade, fulano está ajudando a pessoa a desenvolver a mediunidade, está dando um curso de mediunidade. Não se fabrica médiuns. A pessoa vai dar um curso de mediunidade ou vai formar a pessoa a se tornar um médium. Não. Mediunidade é uma particularidade humana, natural, é da pessoa, ela traz isso com ela reencarna. Então é uma coisa que ela vai desenvolvendo. É claro que ela vai desenvolver a mediunidade, ela vai trabalhar isso através da disciplina, de uma casa espírita que está realizando um trabalho sério, ela vai desenvolvendo. Alguém ensinar, ter um curso para a pessoa se tornar médium, muitas vezes isso daqui é um medo e um engano, porque muitas vezes isso leva à ilusão. Se a pessoa tem aquela mediunidade, ela vai desenvolver, ela vai trabalhar com isso. Agora, não existe um curso para formação, ou a fabricação, ou uma criação de médiums. Não, eu vou dar um curso para aquela pessoa, ela vai desenvolver através do curso, ela vai ter aquela mediunidade. Não, a mediunidade ela é orgânica. Então, se a pessoa, assim como a gente tem os nossos sentidos, a fala, o tato, o paladar, a audição, a mediunidade é a mesma coisa, né? É o sexto sentido. Então, a pessoa ela vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo isso através do estudo, como fala Herculano Pires. Não é uma coisa assim, oculta, sobrenatural, aquela coisa supersticiosa, como muitos acreditavam, né? A mediunidade só acontece através de práticas rituais, de oferendas, isso, para desenvolver, tem que tomar banho disso, tomar banho daquilo, para se tornar um bom médium. Não é isso. Mediunidade, ela pertence ao campo da comunicação. O médium, ele vai travando esse contato com o mundo espiritual através de uma disciplina, através de uma sintonia. Agora mesmo o Carlinhos estava falando, uma reunião mediúnica é uma coisa séria, de sintonia, a gente tem que estar sintonizado, a gente tem que ter disciplina, porque se a gente não tivesse disciplina, a gente não tivesse sintonia, os benfeitores espirituais vão embora. Eles se afastam em outros espíritos que não querem o progresso da casa, o desenvolvimento do médium, o trabalho se desenvolve, eles ocupam esses lugares, né, na função dos benfeitores espirituais. Os benfeitores ficam observando, muitas vezes é um teste para a gente que está estudando a doutrina espírita. A espiritualidade muitas vezes permite que certas ocorrências ocorram dentro da casa espírita para testar o nosso conhecimento, para realmente ver de que forma nós vamos agir diante de determinada situação, como vamos agir. Eles se afastam para ver se a gente volta à lucidez, porque muitas vezes o médium ele acaba se iludindo. Lembra que a gente falou da mediunidade, a pessoa cobrando, ela vai entrando em sintonia com esses espíritos aventureiros, que não querem um compromisso com o bem. Então o trabalho ele é feito de qualquer jeito.
vai aparecer espírito de qualquer jeito. Na vida espiritual também é assim. Assim como nós vemos na rua pessoas de todos os tipos, na vida espiritual, gente, não é diferente. Nós temos espíritos de todas as formas na vida espiritual. Espíritos que brincam, espíritos que não querem compromisso, espíritos que estão perambulando, que não querem saber de nada. A mesma coisa é na vida espiritual, isso daí tudo. Então, levar um trabalho com os espíritos de qualquer jeito, a gente corre um risco muito grande, sermos enganados, né? Muitas vezes acontece muitas coisas dentro de um grupo mediúnico. Por isso que o grupo mediúnico ele tem que estar coeso, né? Tem que ter harmonia, vibração. A gente viu muito isso quando a gente começou o estudo aqui na casa, falando sobre o livro Na Seara do Bem, o Toninho explicando como funcionam os departamentos da casa espírita. E a gente vê que há um alvoroço lá fora de espíritos que muitas vezes não adentram dentro da casa espírita, porque a casa espírita tem uma proteção espiritual. Agora, se o trabalho é levado de qualquer forma, né, esses espíritos conseguem adentrar dentro da casa espírita. Então, o Herculano Pires ele nos chama atenção para essa questão. Que mediunidade é uma faculdade natural, humana, que se estabelece entre os homens e os espíritos. Ou seja, isso daqui, gente, sempre existiu. Né? Desde que o homem é homem, sempre existiam as faculdades mediúnicas, com uma única diferença. Antes a pessoa não sabia. Né? Quando a gente vê essa questão de conceito de mediunidade, médium, a gente vê sobre trabalhos, né, que os profetas realizavam, a comunicações com os chamados anjos, os profetas eram médiuns, né, os anjos, os espíritos. Então a gente vê que muitas vezes faltava o quê? Conhecimento, faltava entendimento. As pessoas tinham a mediunidade, mas não tinham conhecimento. Muitas vezes agiam na ignorância, usavam da mediunidade para passar medo. Ou, se você não fizer isso, os espíritos vão te castigar. Se você não fizer isso, vai ocorrer uma perseguição. Então, isso faltava o quê? Faltava conhecimento naquela época. E as pessoas não sabiam como trabalhar dentro de uma reunião, de uma comunicação, de uma forma adequada. Com a chegada do Espiritismo, principalmente com a chegada do Livro dos Médiuns, a gente passa a ter informação a respeito disso tudo que já existia lá antes de Jesus. Os profetas, né, eram médiuns, tinham mediunidade, diversas mediunidades, muitos deles várias mediunidades, e eles muitas vezes não tinham esse conhecimento que hoje nós temos. Então a gente via muitas ocorrências acontecendo, né, principalmente assim, casos de obsessão na época de Jesus. A gente vê lá o menino lunático, casos assim do gadareno. A gente vê Jesus lidando com aquela situação da melhor forma possível. Por quê? Porque Jesus era um médium de Deus. Jesus era um espírito puro, como é um espírito puro, governador. Então, quando ele chegava próximo desses espíritos, esses espíritos davam no pé, como aconteceu com o gadareno. Quando ele chega na cidade de Gadara, o gadareno que vivia no sepulcro vem correndo. E praticamente os espíritos que envolviam aquele jovem ameaçaram Jesus. Ó, Nazareno, o que tens contra nós? Te avisamos que somos muito, e somos uma legião. Ou seja, eles conheciam Jesus, sabiam da tarefa de Jesus, envolve um jovem que estava no processo de subjugação, que a obsessão é assim, ela existe graus. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa por essas etapas sem perceber. Obsessão simples, fascinação, quando a gente não dá ouvido, nosso conhecimento é o melhor, eu sou o melhor dentro da casa espírita, aquele não tem razão, quem tem razão sou eu. Então isso é um processo de fascinação, a gente muitas vezes não consegue lidar com tudo isso. Então o jovem estava num processo de subjugação, porque ele não tinha domínio sobre aquilo que acontecia com ele. Então, muitas vezes a obsessão pode chegar numa situação como essa. No trabalho que é feito com seriedade, chega. A gente tem as investidas, a gente tem ataque dos espíritos inferiores, tem tudo isso. Mas se a gente estiver imbuído de boa vontade, estudando, trabalhando no bem, né, tudo isso daí é importante. Então a gente vê que o trabalho mediúnico, o trabalho, a comunicação com os espíritos, ele fica em último lugar na casa espírita. Embora a mediunidade é uma relação entre espíritos e homens e espíritos, o trabalho mediúnico, as comunicações com os espíritos, seja ela na psicografia, seja ela no trabalho mediúnico, fica em último lugar na casa espírita. Qual o trabalho que ficaria em primeiro lugar na casa espírita? O trabalho de hoje, o estudo.
O estudo é o primeiro trabalho, o mais importante, porque o estudo, ele nos esclarece, ele nos liberta da ignorância. Então Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então, através do estudo, através do conhecimento, que a gente vai começando, né, a ter informação, conhecimento, a como lidar com aquilo, a como lidar com certas ocorrências que acontecem dentro da casa espírita. Depois, o segundo trabalho dentro da casa espírita seria qual? De evangelização infantil, né? De evangelização infantil, trabalho com as crianças, porque a criança é o futuro de amanhã. A criança é o futuro de amanhã. Então a gente tem que trabalhar a criança que vem na casa espírita desde o começo, conversando com ela, passando os princípios morais do evangelho. Depois entraria o trabalho social. E por último, a mediunidade. Depois o trabalho social, por último, a mediunidade. Muitas vezes, gente, os espíritos, eles se escondem através do trabalho social. E muitas casas espíritas não percebem isso. Através da caridade, muitas vezes, né, de um trabalho que muitas vezes é feito para a pessoa se aparecer, se vangloriar diante daquilo que está fazendo, muitas vezes, muitos espíritos aproveitam dessa situação. É um trabalho no bem que está sendo feito, está sendo realizado, mas de que forma eu estou fazendo? Qual é a minha intenção dentro daquele trabalho? E muitas vezes, né, a gente vê que em vários lugares acontecem focos de perturbação que nascem dessa natureza aí. Mas o trabalho em si, ele nos liberta de tudo isso. É claro que se a gente fizer um trabalho sério, a minha intenção é de servir, a minha intenção não é de se aparecer, a minha intenção é de colaborar com as pessoas que vêm na casa espírita, eu quero ser um instrumento, eu quero trabalhar, eu quero melhorar, porque eu sou endividado, o que vai acontecer? Acontece isso que nós estamos falando, o trabalho ele vai nos moldando por dentro. Então isso é muito importante o que ele está falando. Uma outra questão também é no livro Consolador, está no item 382. Então o Emmanuel, através de Chico Xavier, diz assim, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude, da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, a mediunidade, ela tem esse trabalho de evangelização. Ela vai nos enriquecendo à medida que nós vamos estudando, à medida que a gente vai conhecendo a doutrina espírita, em todos os sentidos. Ela aprimora a nossa inteligência, ela nos ajuda, sobretudo, nessa questão dos princípios evangélicos, que é isso que vai nos transformar, é isso que vai nos mudar intimamente. Então, Emmanuel fala que esse trabalho, realizado com seriedade, né, com desapego às coisas materiais, com estudo, nos leva à questão da transformação íntima. Então, isso vai enriquecendo cada vez mais a nossa existência quando a gente começa a trabalhar de forma séria com os espíritos. E a gente observa na literatura de Chico Xavier o trabalho que ele realizava, Dona Ivone do Amaral Pereira, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes. Era um trabalho de forma humilde, de forma simples, almas iluminadas que davam exemplo disso tudo que nós estamos falando, de princípios evangélicos. Eles vivenciavam na íntegra a mensagem do Evangelho de Jesus. Então isso, né, atraía muito a presença dos bons espíritos, e o trabalho fluía com muita naturalidade. Então isso que é importante, é isso que nos aproxima dos bons espíritos, a nossa transformação. Então o médium que ele está trabalhando na reunião mediúnica, como é que funciona o transe mediúnico? Como é que funciona uma comunicação? O médium ele tem que elevar o teor do seu pensamento. Então ele não fica aqui esperando o espírito escrever. Escreve aí, hoje, vírgula, amanhã, aconteceu assim, ponto, iniciaremos outra linha. Não é assim que funciona. O espírito pode ditar para o médium a mensagem? Ele pode. Através da fala, através da escrita, ou passar uma orientação, ele pode. Mas quase sempre, muitos casos, a mediunidade ela funciona assim. O espírito vem, ele joga a ideia. Olha, eu estou te dando uma ideia, você escreve, você fala. Por isso que entra a parte do estudo. Se eu não tiver estudo, como é que eu vou desenvolver uma parábola do semeador? O espírito quer falar sobre o semeador. Ele quer aprofundar na parábola. Mas eu não conheço, eu não estudo, eu nunca me preocupei com as questões do evangelho.
Então eu vou ter dificuldade nesse sentido. A minha mediunidade vai funcionar? Vai, mas vai funcionar de forma truncada. Truncada. Na hora que a pessoa for ler alguma coisa, ou que ela for falar alguma coisa, vai ficar uma coisa truncada, uma coisa assim, que parece que está faltando alguma coisa. Isso daí é erro da espiritualidade? Não, é erro do médium. É do médium, que muitas vezes não se preparou, que muitas vezes não buscou a sintonia. Então não é os espíritos que vêm até a gente tem que levar o nosso padrão vibratório até os espíritos. A sintonia, ela funciona assim, a gente eleva o nosso padrão vibratório e os espíritos passam através da intuição, através da fala, da escrita, isso que nós precisamos passar dentro de um trabalho mediúnico. Então, assim, quando se fala de educação mediúnica, é isso. A gente vai ver que muitas questões de educação mediúnica está alicerçada à reforma íntima. Ah, então eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar porque eu sou um fumante, por exemplo. Então eu não posso trabalhar na reunião mediúnica. Pode trabalhar na reunião mediúnica. Pode. Seu Ilcor Batista era fumante. Trabalhava ao lado de Chico Xavier. Trabalhava ao lado de Chico Xavier. É claro que a gente vai ver que no livro Desobsessão, que nós vamos estudar, André Luiz ele pede que a pessoa ela vai reduzindo isso no dia de reunião. Um dia antes da reunião, eu tenho o hábito de beber alguma coisa, eu não vou beber. Eu tenho o hábito de fazer fofoca, eu vou reduzir isso. Isso vai ajudando na minha transformação moral. Ah, eu gosto muito de carne vermelha, mas eu vou diminuir essa questão da carne vermelha. Eu vou controlando a minha alimentação, não vou me alimentar tanto, né? Eu não vou fumar tanto, eu não vou beber tanto. Por quê? Porque é um trabalho que eu vou ter que desenvolver com os espíritos. Então, através disso, a gente vai se educando. Vai se educando. E é através disso que a gente vai melhorando. Se a gente se afastar, eu vou me afastar porque eu não consigo evitar certas paixões humanas. Eu não consigo. Então, eu vou me afastar do trabalho mediúnico, é errado. Eu vou me afastar da casa espírita porque eu não consigo me afastar desses vícios. Não deve se afastar. Deve continuar trabalhando. Deve continuar trabalhando, porque isso vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente. Tinha um orador muito famoso, quem fala isso é o Carlos Bacelli, em um dos seus livros de biografia, umas cartas de Chico Xavier. Tinha um orador muito famoso de São Paulo. Só que ele era um homem solteiro, só que ele não conseguia manter um relacionamento sério. Então, cada dia, cada semana, ele estava com uma mulher. Ele se relacionava com a mulher e já arrumava outra companheira. E ele não conseguia. Toda vez que ia na casa espírita falando de transformação íntima, de melhoria íntima, então ele se sentia incomodado. Um dia ele procurou o Chico Xavier, e ele falou para o Chico assim: Chico, você sabe da minha situação. Você sabe, você vê, você sente as coisas, você percebe. Pegar na nossa mão, você já sente o que está acontecendo. Está acontecendo isso, eu vou abandonar a tarefa. Eu não consigo. Eu vou abandonar a tarefa, eu vou deixar a tarefa, eu vou deixar o campo da oratória, eu não estou dando conta de controlar as minhas más paixões. Aí Emmanuel, através de Chico Xavier, disse assim: fala para ele, se ele tem 30 relacionamentos durante o mês, que ele comece com 29 o mês. Depois ele vai diminuindo para 28, para 27 e assim por diante. Então vejamos o olhar da espiritualidade. A espiritualidade não aponta o dedo, como muitas vezes nós fazemos, nós somos muito carrasco. Isso é coisa da gente, de seres humanos, de apontar o dedo, muitas vezes esconder os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas a espiritualidade, ela olha com certo carinho. É claro que também não vai deixar a gente, fazer as coisas de qualquer forma. Vai chamar atenção, vai corrigir, vai mostrar para a gente o que devemos fazer. Vai sempre estar chamando a atenção da gente através do estudo, através de uma orientação. E a gente aprende muito isso, gente, na reunião mediúnica. Por quê? Porque o espírito vem na reunião mediúnica e fala assim: olha, eu tenho raiva, eu tenho ódio, aquela pessoa me roubou. Eu estou na miséria hoje por causa dela. Eu odeio ela. Mas a situação daquele espírito é de sofrimento. Eu estou nessa situação há 300 anos perseguindo ela. Vamos pegar um exemplo. 300 anos ele está perseguindo porque aquela pessoa roubou ele numa encarnação passada. Ele guardou aquilo, é ódio, é mágoa. 300 anos sofrendo. A gente que está participando da reunião mediúnica não é melhor do que o espírito. Pelo contrário. Às vezes a gente pode estar numa situação bem pior, a gente não sabe o nosso passado, o que a gente fez, a gente está tendo uma oportunidade de trabalho. Então a gente não é melhor do que o espírito que está se comunicando.
do que o espírito que está sofrendo. Mas ele está passando um exemplo vivo da sua situação na vida espiritual. E se eu tenho raiva, se eu tenho rancor, aquilo é uma lição. Se eu não tenho paciência, aquilo é uma lição. Está mostrando para a gente que se a gente continuar com impaciência, com raiva, com rancor, a gente vai se deparar na vida espiritual como ele está hoje na vida espiritual. Então isso é muito importante, porque a gente vai tendo exemplos vivos dessa situação dentro do trabalho mediúnico em si. Uma outra questão também, que o Evangelho segundo o Espiritismo fala essa questão aqui da mediunidade. Fala assim no capítulo 24, item 12, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos os médiuns podem ser dotados, como a de ver, de ouvir e falar. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. Ela é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido que, unicamente, que a excelência das qualidades morais é uma da importância absoluta para a mediunidade. Então, o bom médium, a gente faz muita confusão nisso. Nossa, mas fulano é bom, né? Ele recebe vários espíritos. Olha o que Kardec e os espíritos estão dizendo. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos, porque por eles é assistido. Então, o bom médium é aquele que é bom, que é humano, que atende, que assiste e que é assistido pelos bons espíritos. Vejamos bem, que é assistido pelos bons espíritos. Então, muitas vezes a gente inverte as coisas. A gente inverte as coisas. Porque o que vai nos aproximar dos bons espíritos é a atitude boa que nós colocamos no dia a dia. Isso que vai fazer com que entremos em sintonia com os benfeitores espirituais. Uma outra questão aqui é no livro dos médiuns também, que eles pinçam o assunto, que está lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, no item 159. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Eu estou dando passe, eu senti um calor. Mediunidade. Você está dando passe, envolvida pelos benfeitores espirituais, está, ao mesmo tempo, percebendo uma ação espiritual à sua volta. Essa noite eu dormi, eu tive um sonho que eu estava na vida espiritual. Mediunidade. Então, todo aquele que sente em qualquer grau, por isso que todos nós somos médiuns. Em qualquer intensidade que sentimos essa influência, somos portadores da mediunidade. Somos portadores da mediunidade. Dá o passe. Às vezes nós estamos aqui, os espíritos utilizam aquela boa energia nossa para ajudar na fluidificação da água. Nós não estamos vendo. São coisas, gente, que a gente não dá importância. São coisas que a gente não dá importância. O médium bom é o que recebe, é o que ouve, é o que vê. Muitas vezes o bom médium é o bom médium no dia a dia, porque ele é assistido pelos benfeitores espirituais. É o que dá passe, é o que auxilia. O que é realizado quando a gente vai dar passe, se nós tivéssemos olhos de ver, que a espiritualidade faz através de uma imposição da mão, é um trabalho fantástico da espiritualidade, de envolvimento daquela pessoa que está tomando passe. Às vezes a gente para a mão em determinado órgão da pessoa. Na região cardíaca, me deu a vontade de parar a mão ali, eu estou dando passe naquela região. E a pessoa tem um problema cardíaco, está fazendo tratamento médico. E a espiritualidade, se utilizando da mediunidade, nós que somos intérprete, que é um dom, para auxiliar aquela pessoa naquele momento. Então, Kardec faz a gente recordar essa situação também. A atuação do médium, eles falam muito nesse livro aqui. Qual que é a atuação do médium? Eles dizem assim, a atuação do médium em qualquer setor dentro da casa espírita, o intercâmbio mediúnico ocorre através do pensamento, pela ligação mental, estabelecida entre o espírito comunicante e o médium receptor. Então, qual que é a atuação do médium? Ele é o intérprete da vida espiritual, através do pensamento. Então, o espírito ele não entra dentro do corpo do médium, como muitas pessoas acham. A pessoa ficou tomada pelo espírito. O espírito entrou dentro dela. A força do espírito sobrepondo a força dela. É através do pensamento. A gente é o quê? Receptor. Através do pensamento estabelecemos uma sintonia. Uma sintonia. Então a gente vai ver lá no livro Domínios da Mediunidade
que o espírito ele se aproxima da gente, alguns centímetros envolve a gente, né, através do pensamento. É onde que a gente começa, né, o desenvolvimento mediúnico assim. Eu estou trabalhando na reunião mediúnica. Eu estava bem, de repente comecei a passar mal. Ele está me dando uma angústia. Mas você estava sentindo isso? Não. Eu estou com angústia. É o espírito que está do seu lado. Você é médium de psicofonia. Você está sentindo, o espírito está com angústia. Você está passando mal. Eu estou passando mal, estou com angústia, estou sentindo alguma coisa. Você tem que falar. O doutrinador vai auxiliar o espírito. Então a gente vê muitas vezes funcionando assim a mediunidade. Porque se não era uma ideia nossa, é uma ideia que surgiu depois, então não é nossa. A gente não forçou nenhum tipo de comunicação. A gente não ficou com aquela ideia fixada aos nossos familiares. Uma outra coisa que nós precisamos entender também, que reunião mediúnica, gente, é para a gente auxiliar os espíritos. Então eu venho para a reunião mediúnica, eu tenho que me desligar das coisas de casa, dos meus familiares. É difícil? É difícil. Eu não posso ficar pensando na minha casa. Porque aí eu ponho, né, o trabalho da espiritualidade, eu acabo interferindo, porque eu estou pensando lá na Luciane, ela está com problema. Eu estou pensando nela. Os espíritos são atraídos pela força do nosso pensamento. Aí deixa de atender um espírito que estava programado pela espiritualidade para atender aquilo que nós estamos atraindo. Porque a espiritualidade programa todas essas comunicações. Então o nosso pensamento tem que estar focado ali. Isso não impede da gente fazer uma vibração. Depois da reunião, vamos vibrar para a Luciane, para a família. Não está atravessando um momento bom, nós vamos vibrar. Ou vamos orar em favor de um suicida, de um irmão nosso, que recentemente atentou contra a própria vida. Vamos pedir para os bons espíritos. Nós somos receptor. Através do pensamento, os espíritos vão atender aquele que está à distância. Uma outra coisa, o espírito emite as ideias, as imagens para o médium, e o médium as recebe, decodifica segundo a sua capacidade e segundo a sua bagagem espiritual. Aquilo que a gente explicou. Então, eu estou decodificando o pensamento. O mundo espiritual enviou uma mensagem. A Rosângela é médium, eu sou médium, nós trabalhamos na reunião mediúnica. Cada um tem uma particularidade diferente. Ela vai falar de acordo com a bagagem que ela tem, intelectual, do estudo que ela tem, das vidas passadas, das experiências anteriores, do esforço que ela vem fazendo. A comunicação é a mesma, só que muda de acordo com a bagagem espiritual de cada pessoa, de acordo com aquilo que a pessoa traz. Então, muitas vezes, mas eu fui no médium, eu recebi uma mensagem, e no outro médium ela acrescentou um pouco mais. Por quê, gente? Estudo, dedicação, esforço. Aquele médium, muitas vezes, ele pode oferecer aquilo que ele tinha recurso, aquilo que ele podia fazer naquele momento. O outro tem um pouco mais de recurso, um pouco mais de profundidade no transe mediúnico. A mediunidade é um pouco mais ostensiva do que o outro, que não é. Então, tudo isso funciona no momento do transe. Nós não entendemos isso. Não entendemos isso no fenômeno mediúnico. Então é isso que acontece. Erro da espiritualidade? Não. Erro do médium, tem que se esforçar, tem que estudar, tem que se dedicar. Então é assim que funciona a comunicação entre, os espíritos com a gente. Uma outra questão é a mediunidade na Bíblia. Fala essa questão dessa parte A. Então a gente viu lá que os profetas eram médiuns. Moisés era médium. Ezequiel era médium, Jeremias era médium. Todos eles profetas tinham a sua mediunidade. Alguns, Isaías, fizeram revelação na época de Jesus, o que aconteceu. Profetas eram médiuns. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade, em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças, nos monumentos. É por isso que ele se abre novos horizontes para o futuro. E mostra também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Então, o Espiritismo, gente, se a gente for estudar as religiões existentes aqui na Terra, as crenças, o Espiritismo tem a sua origem em todas as religiões, na antiguidade, nos seus escritos, nos seus traços. Por quê? O que é alicerce a doutrina espírita? Comunicabilidade com os espíritos. Reencarnação,
pluralidade dos mundos habitados, a prova da existência de Deus, sobrevivência da alma. No Espiritismo nós temos isso, mas ele está presente em todas as religiões. Ele está presente na antiguidade, está presente na época do Cristo. Só que depois da codificação de Allan Kardec, aquilo que a gente comentou, ele abriu novos horizontes para os mistérios do passado. Então passou a esclarecer de uma forma muito mais ampla, quando o assunto é reencarnação. Naquela época, né, como explicar a reencarnação, como explicar o fenômeno, né, da reencarnação, da ligação do espírito com a mãe. Não era época para aquilo, mas eles falavam, de uma forma figurada, falava da reencarnação. Então, a gente vai encontrar na Bíblia vários assuntos relacionados à reencarnação. É claro que a doutrina espírita depois ela esclarece, porque a gente passa a estudar as questões do passado, aquilo que aconteceu, né, numa vida passada, numa vida anterior. Só isso para explicar o que está acontecendo hoje. Como entender, né? Às vezes um problema orgânico, às vezes, né, tantas coisas que ocorrem aí. Uma pessoa que às vezes se esforça tanto, não progride materialmente, monta uma coisa, entra em falência, monta outra, cai na falência, mas é uma pessoa honesta. Só que lá no passado foi uma pessoa desonesta, que passou a perna, prejudicou muitas pessoas, então não consegue uma estabilidade material, porque se conseguir, ela volta a ser a mesma pessoa do passado. Então vejamos bem, tem coisas que é uma espécie de proteção. Então o Espiritismo vai explicando tudo isso daí para a gente. Então lá na Bíblia a gente vai ver que a questão da mediunidade, né, é muito mais ostensiva. Ah, mas por que isso deixou de ser ostensivo? Na Bíblia, no Velho Testamento, a gente vai ver a manifestação. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, né, tínhamos aí médiuns, né, José de Moraes, Dona Benedita lá em Valentim, a Dona Adélia em Valentim Gentil, a mediunidade ostensiva, outros aqui em Botuporanga, né, Seu Casemiro, lá do Emmanuel, tantas pessoas, né, Dona Almira do Bezerra de Menezes, tantas pessoas portadoras de várias mediunidades, e de uma forma ostensiva, em caso de obsessão assim, né, que acontecia, que a pessoa tinha que intervir através de um passo, de um tratamento do passo, e isso foi desaparecendo com o tempo. Por quê? Porque vieram os livros espíritas. Hoje a gente tem livro, a gente tem um estudo dentro da casa espírita. Aquele tempo, gente, não tinha livro. Malemal não tinha o Evangelho, o livro dos Espíritos, né? Era as obras básicas, era raro quem tinha uma obra básica da codificação, há 70, 80 anos atrás. Então, hoje a gente tem bastante entendimento, bastante conhecimento, né? Temos aí a internet, quando é utilizado para as coisas boas. Quantas coisas nós aprendemos também através da internet. E na primeira aula, na segunda parte, a gente vai ver a questão da mediunidade e fidelidade. É uma questão muito importante. Porque dentro da mediunidade, a gente vai entender o quê? Mediunidade é o auxílio divino através do qual o Pai Criador, em sua infinita bondade, e através dos seus mensageiros, nos permite levar a luz a todos, dissipando as trevas da ignorância, da má vontade, e o fortalecimento do bem a todos os virtuosos, a orientação com extremado amor aos que estão caídos, para estes renovados encontrem forças na sua ascensão espiritual. Então, a questão da fidelidade, né, do médium com a mediunidade é a questão do estudo. É através do trabalho, é através do entendimento. Por quê? Porque nós somos instrumentos mensageiros, são instrumentos da providência divina. E através disso, né, mediunidade, de orientação, nós que estamos, às vezes, numa situação muitas vezes caídos, né, de desorientação, de situações complexas, né, de obsessão, o que acontece? Através disso a gente vai encontrar forças para a nossa ascensão espiritual. Já pensou, né, se não houvesse esse intercâmbio mediúnico, essa atuação dos benfeitores espirituais, o passe, a assistência espiritual dentro da casa espírita? Na parte C dessa primeira aula que nós estamos vendo, existe a questão do desenvolvimento prático e mediúnico dentro da casa espírita. Então isso está lá em O Livro dos Médiuns, no item 207. Eles falam assim, para Kardec, um outro meio que pode também contribuir
poderosamente para o desenvolvimento da faculdade mediúnica consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e da mesma intenção. Então vejamos bem. Eles falam para o Kardec aqui, em outras palavras, a formação de um grupo mediúnico, prático, né, do desenvolvimento da mediunidade. Reunir um grupo de pessoas que estão no mesmo pensamento, na mesma sintonia, no mesmo desejo, na mesma intenção. Se houver alguém contra, ela começa a sair fora desse desejo de pessoas animadas, com a mesma intenção. Aí o trabalho passa a sofrer algumas influências por nossa parte, pelo nosso pensamento, não pela interferência da espiritualidade amiga. Mas, através desse pensamento, a gente fornece meios para que os espíritos inferiores atuem muitas vezes nessa situação. Então, o caminho é esse. É a gente encontrar um grupo de pessoas sérias, desejosas em fazer o bem, de auxiliar e fazer um trabalho com essa fidelidade, com essa responsabilidade. E também nos fala sobre o preparo individual dos médiuns antes da prática e do desenvolvimento mediúnico. Aquilo que a gente falou, gente. Café, por exemplo, interfere? Interfere, está no livro de Desobsessão. Então eu tenho que reduzir o uso de café, refrigerante, está lá, de carne, pensamentos. Se eu conseguir, é claro que muitos de nós não conseguimos. O ideal, quando a gente sai de um trabalho profissional, é a gente reservar pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos para um descanso mental. Deitar numa cama, fazer uma oração, entrar em sintonia com os benfeitores espirituais. Muitos de nós, às vezes, saímos do trabalho e chegamos na casa espírita, né? Cheio de pensamentos do dia a dia. Aí a gente aproveita o momento para a oração. Por isso que tem a oração no início da reunião. Por isso que a gente tem um estudo antes da reunião, que é um momento de preparação. É um momento que a gente está se reunindo para a gente entrar nessa sintonia aqui. Então, isso daqui tudo antecede, né, todo o trabalho mediúnico, é um preparamento que nós devemos fazer. Como? Individual, constante, no cultivo de bons pensamentos, leituras edificantes, atitudes mentais dignas, nas ações condizentes com o Evangelho de Jesus, e com mais ênfase no período anterior à prática mediúnica, que antecede, né, um período anterior. Às vezes, dentro do trabalho mediúnico, a gente vai ver que muitos benfeitores ligam os espíritos aos médiuns um dia anterior à reunião. Tem médium que sente 3 dias antes da reunião mediúnica uma sensação não muito boa, uma certa angústia, um certo mal-estar, os pensamentos todos desorganizados, muitas vezes, uma irritação do nada, então um desânimo, tudo isso daí. Por quê? Porque esses espíritos, como o Carlinhos falou aí, muitas vezes trazem um pessimismo, trazem um desânimo muito grande, né? Estão lá sofrendo na vida espiritual. Então o médium ele vai sentindo tudo aquilo. A espiritualidade já está realizando o trabalho anteriormente com o médium. Por isso que muitas vezes a gente vai ver assim o espírito falando: eu te conheço, eu estava com você, eu te observei, quando você sai daqui eu te acompanho, eu vejo seus passos, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa. Pensa que eu não sei quando você estava sozinho pensando, ou seja, porque muitas vezes antecede o trabalho, né, da prática mediúnica. E esses espíritos muitas vezes ficam observando a gente. Se a gente mudar o teor do nosso pensamento, obviamente, né, através da nossa mudança, eles vão aprendendo também através do exemplo e, sobretudo, gente, esse envolvimento da espiritualidade, que vai mudando tudo. E para a gente finalizar, uma mensagem de Chico Xavier, que encerra essa parte desse livro que nós estamos estudando, Educação Mediúnica. Estaremos estudando aí um bom período. São 2 volumes, primeiro volume e segundo volume, a respeito disso daí. E o Chico fala assim: mediunidade é assim, aprimoramento constante, luta sem trégua contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só o contato com os espíritos. E são palavras de Chico Xavier. É aquilo que a gente falou. Muitos médiuns acham que mediunidade é só o contato com os espíritos. Eu vou na casa espírita, eu vou sentar à mesa,
é o contato com os espíritos. Não é só isso. O Chico fala o que é luta sem tréguas contra o personalismo. Contra o personalismo. Contra o personalismo. É o exercício constante da humildade, o estudo. O estudo. Médium personalista, a gente vê um monte que às vezes começa nessa humildade, mas a vaidade vai crescendo. A pessoa vai se tornando personalista, ela vai selecionando os lugares, só a ideia dela prevalece, só o que ela vê, só o que ela ouve, só o que ela transmite ao certo. E não é bem assim. Kardec, pelo menos, recomenda que a gente deve procurar várias informações e tirar uma conclusão disso tudo. Então a gente vê que esse personalismo, muitas vezes, nos afasta de tudo isso. A humildade. A gente viu a moça domingo falando a respeito de Otávio, lá no livro Mensageiros. Ali é um exemplo, gente, se a gente pegar os livros Mensageiros de André Luiz, através da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, a gente vai ver um exemplo de vários médiuns que derraparam no campo do personalismo, no campo do orgulho, da vaidade, da sexualidade, e perderam todo o auxílio da espiritualidade. E quando desencarnaram, receberam o amparo da espiritualidade, porque a espiritualidade não desampara, dando a eles, como no caso de Otávio, uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Então, mediunidade, o que é? Dívida. Mediunidade quer dizer que eu sou uma pessoa mais elevada, porque eu vou estar em sintonia com os bons espíritos? Não. Mediunidade, quanto mais mediunidade, mais dívida. Mais dívida. Quanto mais mediunidade, quer dizer que a pessoa é endividada. Então a gente vê assim, que quanto mais a gente estuda, mais fé. Quanto menos estudo, mais incredulidade. Então assim, às vezes não é só o médium, às vezes é a pessoa que recebe uma orientação, ela precisa estudar, ela precisa entender, ela precisa decifrar através daquilo que os espíritos estão passando através do intermédio do médium. E muitas vezes, gente, a gente acha assim, mas fulano me deu uma orientação assim, mas ele não era assim na Terra. Mas a gente esquece que o espírito evolui. A gente esquece que o espírito estuda. A gente esquece que o espírito se arrepende. A gente esquece que o espírito volta atrás. A gente esquece que ele pode estar arrependido e quer reparar o tempo perdido. Então tem todos esses, essas informações, esses leques de possibilidades que nós estamos citando aqui. Então é isso. Então essa primeira parte, ela falou muito a respeito dessas questões. Estudo, reforma íntima, a luta constante contra o homem velho, a nossa dedicação, a nossa sintonia com os amigos espirituais. Então que Jesus nos abençoe e que Ele nos dê a sua paz.